Então, estamos agora gravando. Então, vamos lá. Este diagrama aqui, como eu disse antes, não foi feito por mim, tá? Foi feito pelo grupo, eu apenas passei a limpo aqui para ficar melhor para vocês verem. E aqui é o diagrama da loja de vestimentas, tá? Então, a gente olhando assim por alto, tá? E lembrando, se vocês estiverem ouvindo muito barulho aí no fundo, ou não conseguirem escutar minha voz direito, mandem uma mensagem aí no chat, ok? Então, na tela, o que nós temos aqui, ó? Foi criada uma entidade chamada Loja de Vestimentas, tá? E aí foi colocado que essa entidade Loja de Vestimentas tem um relacionamento com outra entidade chamada Produtos. E este relacionamento tem o fornecedor. Só um momentinho, gente. Pronto, pessoal. Vamos continuar. Mudei aqui, eu estava na sala, vim para o quarto. Na sala estava muito barulho. Creio que agora o áudio está mais limpo aí para vocês. Tá? Então vamos lá. Então, iniciou aí com essa entidade loja. Se relacionando com produtos, o relacionamento chamado fornecedor. Essa entidade loja, ele não colocou nenhuma, eu digo ele, o grupo, tá? Não colocou nenhum atributo. A entidade produtos colocou 3 atributos, ó, tipo de produto, código de produto e estoque do produto, ok? Esta entidade produto está se relacionando com a entidade cliente, ok? Então, o nome dessa entidade ele colocou vendas, tá? Nessa entidade ele colocou um relacionamento ligado à entidade. Desculpa. Neste relacionamento ele colocou um atributo ligado ao relacionamento, ok? E na entidade cliente colocou 4 atributos: um atributo nome, um atributo CPF, um atributo CEP e um atributo endereço, ok? Então este daí foi o esboço, o pequeno esboço da loja de vestimentas, tá? Lembrando, eu já falei para vocês na última aula, um hotel e uma loja de vestimentas tem um diagrama, um protótipo muito maior do que isso, tá? Até o momento vocês estão me entregando pedacinhos, migalhas do diagrama, do projeto, tá? Do protótipo.
E aí eu chamei a atenção de vocês na última aula justamente para vocês não pararem no tempo, não ficarem entregando coisinhas pequenas, porque a partir da próxima correção, do próximo trabalho, eu vou querer algo maior, algo mais robusto, tá bom? Então vamos lá, vamos enumerar alguns erros aqui e vocês, prestando atenção, tentarem entender o que está acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro erro, tá? Vou colocar de vermelho aqui. Vou tentar começar pelas coisas mais simples, para a gente ir para as que vão mexer mais. Então vamos lá. Primeiro erro, pessoal. No trabalho passado do hotel, se eu não me engano, a Ila teve uma dúvida, ou se eu não me engano foi no próprio exemplo que eu estava corrigindo, mas colocaram uma dúvida onde tinha duas entidades se relacionando, né? Então tinha um relacionamento entre elas e eu tinha explicado que aquela forma de relacionar, para o conteúdo que nós aprendemos até o momento, era necessário uma terceira entidade, tá? Foi uma explicação mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui de vermelho. Ó. Foi uma explicação onde tínhamos duas entidades aqui, ó, se relacionando. Ok? E aí eu tinha feito uma explicação falando que para acontecer dessa forma aqui, este relacionamento, ou seja, este losango aqui no meio, precisaria ter atributos para que acontecesse dessa forma. Mas nós ainda não havíamos estudado relacionamentos com atributos, ou seja, um atributo ligado a um relacionamento. A gente estudou atributos ligados a entidades, ok? Então, como a gente não estudou isso daí ainda, o que eu falei na última aula? Que quando houver relacionamentos que precisam ter atributos ligados diretamente ao relacionamento, a gente vai transformar este relacionamento em outra entidade. E aí, no exemplo, a gente teria o quê? Dois relacionamentos, né? Uma entidade se relacionaria com essa entidade do meio e essa entidade do meio se relacionaria com a outra, certo? Por quê? Porque nós não estudamos atributos ligados ao relacionamento. Então é o que acontece justamente aqui, ó. Aqui ele fez um relacionamento chamado vendas, tá? E neste relacionamento chamado vendas, ele colocou um atributo chamado formas de pagamento do produto. Então, se ele colocou um atributo ligado a um relacionamento, aí a gente já tem um erro, tá bom? Deixa eu apagar aqui esse rabiscozinho que eu fiz aqui embaixo. Então, aí a gente já tem o nosso primeiro erro, porque não é para ter atributos ligados ao relacionamento. Então, aqui é o nosso primeiro erro. Então, não devemos ter atributos em relacionamentos. Lembrando, isso é possível, mas nós não estudamos isso ainda. Tá? E talvez a gente nem veja isso daí, porque eu não vou aprofundar tanto, ok? Então, no momento, nós não estamos colocando atributos nos relacionamentos. Tá? Então, esse seria o primeiro erro, ok? Vamos pensar um pouquinho mais agora. Eu estou vendo que muita gente está tendo dificuldade em três coisas principais, e são três coisas básicas de teoria, que é entender o que é uma entidade, entender quais são as características que essa entidade vai ter, ou seja, quais são os atributos. E a terceira dúvida da maior parte das pessoas é organizar isso tudo, tá? Então, a maior parte da dúvida de organizar é porque não está também, de fato... Na verdade, a maior dúvida de organizar isso tudo é porque não fez, de fato, um bom projeto ou não fez o projeto, tá?
Eu estou vendo que tem alguns alunos entregando diagramas que não estavam ativos na época do projeto. Eu não lembro desses alunos do projeto, tá? De alguns. Então, muitos estão querendo só fazer um retângulo, colocar um nome, fazer um losango com um nome, fazer alguns atributos, ligar e entregar, achando que aquilo ali é um diagrama montado, certo, completo do que está se pedindo, tá? Mas não. Então, muita gente está ficando perdido porque justamente eu falei lá na época do protótipo que aquilo ali é como se fosse o mapa, né? A orientação do que vai ser feito agora no diagrama, tá? Então, para fazer um diagrama bem feito, não ter essas dúvidas tão gigantescas, né, tão monstruosas na organização, é preciso parar e saber o que está fazendo. É preciso organizar, ou por meio do protótipo, ou por meio de um rabisco qualquer que você faça, que você consiga orientar a sua mente, tá? Para entender o que você está fazendo. Porque senão você vai começar a fazer ligações que vão embaralhar ainda mais a sua mente, tá? Só um momentinho, gente. Então, pessoal, antes da gente falar um pouquinho, né, revisar um pouquinho essa teoria para tentar acordar aí a cabeça de vocês, vamos ver aqui quais foram os principais erros na teoria que foram cometidos aqui, tá? Primeiro, foi criada uma entidade chamada loja de vestimentas, tá? Aqui é um diagrama da loja de vestimentas, tá? Aqui é para ser feito um diagrama entidade de relacionamento da loja de vestimentas. Então não faz sentido ter uma entidade chamada loja de vestimentas, porque tudo que está aqui é para ser da loja de vestimentas, igual na aula passada. Tudo que nós vimos é para ser o quê? O hotel. Então aqui é um sistema da loja de vestimentas. Então não faz sentido eu ter uma entidade chamada loja de vestimentas, ainda mais sem nenhum atributo, tá? Então fica sem entender por que que o grupo criou uma entidade chamada loja de vestimentas, tá? O que que essa entidade vai ter? Porque não tem nenhum atributo relacionado a ela, tá? Então, se o intuito do grupo foi criar uma entidade chamada loja de vestimentas, né, que é o que eu imagino, que criou essa entidade chamada loja de vestimentas para mostrar, para dizer que tudo isso agora faz parte da loja de vestimentas, inicia da loja de vestimentas, né? Se o intuito foi isso, está errado, ok? Porque a gente não precisa criar uma entidade loja de vestimentas para dizer que todo o restante vai estar incluso naquilo. Não. Tudo que está aí na tela, tudo que a gente faz de entidade, atributo, relacionamento, faz parte do sistema. Então, tem os grupos que estão criando sistema para a loja de vestimentas e tem grupo que está criando sistema para o hotel, ok? Então, essa primeira entidade, loja de vestimentas, não tem nenhum sentido. Ela também está errada aí nesse contexto, ok? E aí, o que a gente vê aqui? Né? Mesmo essa entidade estando errada, o que o grupo fez? Fez um relacionamento com produtos. E aí, neste relacionamento, colocou o nome do relacionamento de fornecedor. Então, como é que a gente lê isso? Tá? A gente lê o quê? Loja fornece produtos, produtos são fornecidos por loja ou para loja. Já fica um pouco difícil de entender. E aqui também a gente vê um outro erro, tá? Primeiro, se, vamos logo para o primeiro conceito aqui, tá? Vou colocar de azul. É o primeiro conceito que eu vejo que muitas pessoas estão tendo dúvidas, que é o conceito de entidade. O que é entidade?
Então, para fazer um diagrama de um DER, um diagrama entidade relacionamento, né? DER. D de diagrama, E de entidade, R de relacionamento. Em hipótese alguma, vocês podem começar a construir isso tendo dúvidas no que é uma entidade, no que é um relacionamento, no que é um atributo. São os 3 conceitos básicos que vocês têm que saber, sem ter dúvidas, o que eles são, para vocês conseguirem construir isso com excelência, tá bom? Então, para quem está tendo dúvida, poxa, o que é uma entidade? O que é esse retângulo? O que eu vou colocar neste retângulo? O que isso significa? Tá? Então, nós vimos que entidade, o que são essas entidades? São representações do mundo real, ok? São representações do mundo real de objetos locais ou partes, tá? Quando eu digo objetos, eu estou falando de algo físico mesmo, como um maquinário, por exemplo, né? Claro, se isso for relevante, tá? Ainda vou continuar a explicação. Quando eu digo locais, a gente já olha para uma parte física, tá? Eu estou falando de uma empresa, por exemplo. Então, locais pode ser o primeiro andar, o segundo andar, ou o setor de finanças, o setor de RH, o setor de limpeza, tá? E quando eu digo partes, eu digo partes envolvidas. Eu já estou falando de grupo de pessoas ou de grupo de empresas, tá? Por exemplo, partes pode ser um cliente, pode ser um funcionário, pode ser um gestor, pode ser um fornecedor, tá? Então, quando eu falo partes, locais e objetos, eu estou falando nesses sentidos e, claro, coisas que são importantes, que têm força, que têm valor para o meu sistema, tá? Então, entidade vão ser representações do mundo real destes objetos ou destes locais ou destas partes que são envolvidas, ou seja, importantes para o contexto do meu sistema, ok? Então aí está uma explicação bem básica do que é uma entidade. São representações do mundo real. Por que representação? Porque é algo que eu vou ver no mundo real, é algo que eu vou procurar identificar no mundo real e representar isso aqui no meu diagrama. Vou representar isso com um losango, com um retângulo, tá? Com uma elipse, ok? Então, as entidades vão ser essas representações. Essas representações podem ser o quê? Pode ser um objeto, ok? Como eu falei, o objeto geralmente a gente vai levar em conta o objeto um maquinário, por exemplo, né? Uma máquina, um carro, um avião, algo que tenha importância, tá? Eu fiz um exemplo para vocês, se eu não me engano, foi até a resposta da última questão da prova, se eu não me engano, né? Que falava sobre o aeroporto. Então, no aeroporto a gente tem um avião. O que é o avião? É um local? É uma parte? Não, é um objeto, tá? Então, quando a gente tem objetos que são importantes, eles se transformam em entidades, tá? Lembra que os objetos, locais ou partes, eles precisam estar envolvidos com o contexto do sistema, ou seja, eles precisam ser importantes, tá bom? Então, os locais também na minha empresa e as partes que são importantes, eles viram entidades, eles são entidades no meu diagrama, tá? E outro detalhe, a gente viu que entidades podem ser físicas ou lógicas, tá? Quando a gente para falar de entidades físicas ou lógicas, a gente já fala voltado também a objetos e partes, tá? Não locais, né? Os locais, quando a gente fala de uma entidade local, essa entidade local é física, tá? É uma sala, um escritório, claro, desculpa, tá? Eu falei que é física, mas as partes locais também são lógicas, como setores, né? Setor de RH, setor de finanças. Porque quando a gente fala setor de RH, a gente imagina isso numa empresa, tipo, vai ter uma sala para eles, né? Mas claro que nem toda empresa vai ter os locais físicos, digamos que separados, tá? Mas quando a gente fala em parte física, é algo que a gente está vendo,
tá? Então, por exemplo, meu cliente é uma pessoa que eu consigo ver. Meu funcionário é uma pessoa que eu consigo ver, pegar, falar, ok? Agora, quando eu falo setor de RH, o setor financeiro não é algo que eu vejo, que eu pego, tá? Por mais que tenha uma sala com 4 funcionários trabalhando ali ao setor financeiro, eu consigo ver aquilo ali, mas aquilo ali não é algo que eu consigo falar, pegar, mas é uma entidade. Tá? Então, quando a gente fala de entidade física e lógica, a diferença é essa. Tá? A entidade lógica é algo que existe, que eu sei que está lá, tá? Que às vezes eu consigo ver aquilo acontecendo, mas eu não consigo pegar naquilo. Aquilo ali não é uma forma única para mim, tá? Outro exemplo, uma venda, tá? Então, quando eu estou fazendo uma venda é o quê? É uma entidade, tá bom? Agora, claro, eu consigo ver uma venda, eu consigo ver o cliente dando dinheiro para o meu caixa? Consigo, aquilo ali é uma venda, mas eu não consigo, digamos que, pegar na venda, falar com a venda, mas eu sei que ela é uma entidade o quê? Lógica, tá? Então, às vezes a dificuldade também pode ser essa. Poxa, o que vai ser a entidade? Será que é algo só que eu vejo, que eu pego ou não? Então é só você lembrar desses dois conceitos. Entidade física é algo que está construído ou algo que eu consigo pegar, falar. Tá? Um avião está construído, eu vejo, eu pego nele, eu toco no avião. Uma pessoa, um cliente, eu vejo o cliente, eu toco no cliente. Tá? Agora, a entidade também pode ser algo lógico, ok? Algo lógico como uma venda, tá? O setor de RH, o setor financeiro, ok? São coisas que às vezes eu posso até ver acontecendo, mas não tem como eu pegar, tá? Vamos usar essa forma de imaginar, que é uma forma mais fácil da gente imaginar, ok? Então aqui os dois relacionamentos que teve, deixa eu colocar aqui de vermelho. O relacionamento fornecedor e o relacionamento vendas são duas entidades, tá? Fornecedor. Quando eu falo de fornecedor, será que o fornecedor, deixa eu colocar aqui uma linha. Será que o fornecedor, ele é uma parte ou um local ou um objeto envolvido no meu sistema e importante? Será que o fornecedor é importante para minha loja? Sim, o fornecedor é importante para minha loja, tá? Então, se o fornecedor é importante para minha loja, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma parte, tá? Assim como eu tenho o meu cliente, que é quem eu consigo ver, tá? Pegar, falar, o fornecedor também. O fornecedor, por mais que ele seja uma empresa, ele tem o seu representante, ele tem aquela pessoa que eu vou estar me comunicando, tá? Então, além de ser importante, ele é uma entidade física, tá? É algo que eu consigo ver, falar, pegar, certo? Então, este relacionamento fornecedor não está correto neste contexto, pois ele é uma entidade. E vendas eu acabei de falar, né? Quando a gente fala de vendas, vendas é o quê? Algo importante para a minha loja. É algo que está envolvido, tá? Então, essa venda vai ser também uma entidade, no caso, uma entidade lógica, tá bom? Então, quando a gente fala de entidade, a gente está falando disso daí. Tá? Já para eliminar dúvidas aí de vocês. E tanto eliminar dúvidas do que pode ser entidade, no sentido de vocês não estarem colocando entidades ou estarem transformando entidades em relacionamentos, às vezes transformando entidades em atributos, mas também tem muitas vezes que vocês estão criando entidades que não são entidades. Ou às vezes vocês estão criando entidades que, na verdade, essas entidades são atributos, tá? Então, tenham em mente isso. Outra coisa que vocês precisam saber: o que é um relacionamento? Tá? Então, o que é um relacionamento? Então, o que é um relacionamento? Tá? Então, para evitar ficar transformando entidades em relacionamento, você precisa entender o que são esses relacionamentos. Tá? Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você vai fazer o seu diagrama, né? Isso eu expliquei quando vocês estavam aprendendo,
eu primeiro falei do que para vocês? Primeiro eu falei da entidade. Tá? Eu acho que, se eu não me engano, quando eu ensinei para vocês, primeiro eu falei de entidade e atributo. Em outra aula só que eu fui falar de relacionamento. Tá? Então, o que eu falei quando eu comecei a ensinar esse assunto para vocês? Eu falei que primeiro vocês devem identificar todas as entidades. Esquece por enquanto o relacionamento. Porque às vezes quando você tenta ver uma entidade e já tentar ver com quem que ela está se relacionando, pode ser que muitas vezes você atropele outra entidade e transforme essa entidade em um relacionamento, tá? Então o que eu falei? Eu falei que as entidades, provavelmente os seus requisitos funcionais e os não funcionais, provavelmente todos eles vão ser entidades, tá? Provavelmente o requisito funcional vai ser uma entidade forte e provavelmente o seu requisito não funcional vai ser uma entidade fraca. Ou o seu requisito funcional vai ser uma entidade física e o requisito não funcional possa ser uma entidade lógica, tá? Mas claro, não foi regra. Eu não falei que todos vão ser, mas eu falei que a maioria vai ser uma entidade, tá bom? Os demais, principalmente os requisitos não funcionais, seriam aí algumas cardinalidades, algumas regras de atributos que a gente viu em outra aula, tá? Mas, de fato, quem fez o protótipo, eu falei para primeiro olhar os requisitos, que a maioria desses requisitos vão se transformar nas entidades, tá? Então, primeiro, tenta ver as entidades, tenta ver essas partes envolvidas, o que eu tenho na minha loja, no meu hotel, que é importante, que faz parte do meu sistema, de uma forma que esteja envolvida, que seja importante estar lá, tá? Então, eu tenho o quê? Meu cliente, tenho o meu funcionário, claro, pensar nisso e ver se tem como destrinchar um pouco mais, tá? Por exemplo, o meu cliente, tá? O caso aqui da loja, isso é mais forte na loja do que no hotel. Claro que no hotel também tem muito disso, tá? Mas na loja fica mais fácil da gente imaginar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma loja, os meus clientes da minha loja, eles vão ser pessoas físicas. Será que todo meu cliente vai ser uma pessoa física ou eu vou ter cliente querendo comprar que não vai ter CPF? Tá? Deixa eu circular aqui o atributo que o rapaz colocou, o grupo colocou. Ó, tá? Então, será que algum desses meus clientes não vai ter CPF, vai ser CNPJ? Sim, isso acontece muito com loja, tá? Se algum de vocês aqui trabalha com loja, provavelmente isso já acontece com vocês na loja que vocês trabalham. Tá? Muitas vezes vocês vão ter lojas comprando de lojas. Não está na moda o atacado, né? Muitas pessoas, talvez a família de vocês tenha disso, começa vendendo o quê? Lingerie. Né? A grande maioria começa vendendo lingerie. Compra calcinha, sutiã, cueca de uma loja de vestimentas que vende em atacado. Então essa loja vai vender para quem? Só para uma pessoa que quer sair na rua vendendo roupas ou quer anunciar no Instagram que vai vender roupa? Não, ela não vai vender somente para uma pessoa física, mas vai vender também para outras lojas, tá? Então, por exemplo, se eu quero vender lingeries da Diamante, eu vou lá na loja da Diamante. Eu tenho uma loja, eu não sou pessoa física, eu sou uma pessoa jurídica. Eu tenho uma loja registrada. Então, eu vou lá na loja da Diamante, ou seja, eu sou cliente da loja da Diamante, compro roupas com ela, mas como cliente eu não sou pessoa física, eu não tenho CPF, eu sou pessoa jurídica. Tá? Então, quando a gente pensa no cliente, a gente pode tentar destrinchar ainda mais isso. Será que esse meu cliente ele vai ser pessoa física ou jurídica? Então, eu poderia criar outras entidades relacionadas a isso, tá? Ou construir isso de uma forma diferente. Então, primeiro eu preciso pensar nas entidades, para depois pensar nos relacionamentos, tá? Então eu já tenho minha entidade cliente, já tenho minha entidade produto, já tenho minha entidade fornecedor, já tenho minha entidade vendas, tá? Já tenho minha entidade funcionários, beleza. Agora, como é que elas vão se relacionar no meu sistema? Como é que isso vai acontecer? Aí eu vou começar a pensar nos relacionamentos, ok? Então, os relacionamentos... Deixa eu voltar aqui para o texto, que eu tirei aqui o texto.
Então, os relacionamentos só um momentinho. Pronto, pessoal, estava só falando aqui com uma pessoa. Então, o que vai ser o relacionamento? O relacionamento é a forma que duas ou mais entidades vão se relacionar. Quando a gente fala relacionar, a gente está falando comunicar, ou a gente está falando sobre trocar ações ou trocar informações. Tá? Então, a gente pode ter relacionamentos entre entidades, onde essas entidades trocam informações. Uma passa informação para outra, ou uma completa a informação da outra. Ou, às vezes, tem ações, né? Por exemplo, vendas, a gente tem a ação, o cliente está comprando, um funcionário está inserindo dados, um produto está... Porque a gente pode criar uma entidade de vendas relacionada a 3 entidades. Qual é o cliente que está comprando, qual é o funcionário que está realizando aquela venda e quais são os produtos, né, que estão sendo vendidos. Então, eu tenho aí a entidade cliente, produto e funcionário relacionado em um relacionamento que é vendas. Tá? Então, o relacionamento vai ser a forma que duas ou mais entidades vão se relacionar, ou se comunicar, ou trocar ações, trocar informações semelhantes ou simulando, tá? Um mundo real. Eu não vou criar algo surreal no meu sistema. Tá? Se na minha loja o cliente chega no caixa e tem um funcionário que atende esse meu cliente e para acontecer a venda, o meu funcionário do caixa precisa identificar quais são os produtos que estão sendo vendidos, para que automaticamente eu consiga subtrair esses produtos no meu estoque, tá? Que eu subtraindo os produtos no meu estoque, eu consigo ter um controle de qual produto está pouco, qual produto tem muito, qual produto está saindo bastante, qual sai menos, qual eu preciso comprar urgente ou qual eu posso esperar um pouco mais para comprar, tá? Então, geralmente as lojas no dia a dia agem dessa forma. Então, eu não vou criar um sistema que fuja disso, né? Claro, a não ser que eu queira fazer alguma melhora, mas é daí para mais, tá? Então, eu não preciso fazer algo diminuindo só para deixar mais fácil, digamos assim. Não, eu preciso ver a coisa como a coisa acontece e simular isso no meu sistema, tá? Então, o relacionamento vai ser a forma que duas ou mais entidades vão se relacionar, simulando o mundo real e identificando como é feita a relação entre elas, tá? Então, quando a gente diz como é feita a relação entre elas, vou deixar aqui embaixo que dá para vocês verem aí, né? Então, quando eu digo como é feita a relação entre elas, aí já entra a cardinalidade, né? Será que esse meu relacionamento é um para muitos, muitos para um, certo? Então, quando a gente para falar de relacionamento, é isso. Eu tenho várias entidades, agora eu vou olhando ainda para o mundo real. Tudo que a gente faz no nosso protótipo, no nosso diagrama, é olhando para o mundo real. Lembra o que a gente falou lá no início, quando a gente começou a estudar os requisitos. O que são os requisitos? Os requisitos são justamente isso, são justamente vocês olharem para o mundo real e pegarem
aqueles requisitos, aquelas partes necessárias para o sistema de vocês, né? E eu sempre dava o exemplo da academia, né? Então, se você vai fazer um sistema para uma academia, você por si só parando para imaginar na sua mente uma academia, pelo seu próprio conhecimento, você já consegue levantar requisitos. Você já consegue saber que o quê? Que a academia tem funcionários, tem aparelhos, tem clientes, certo? Dependendo do tamanho da academia, vai ter aulas de dança, de luta, de ginástica, certo? Então você já consegue levantar vários requisitos só imaginando uma academia. Só que você, como empresa, né? Você trabalhando em uma empresa, você também precisa ir ao local para ver melhor e, claro, se reunir, né, com funcionários ou com o dono, que foi o que a gente fez no início, né? Se você vai ser chamado para fazer um sistema para uma academia, o dono da academia vai mostrar para você o que ele quer, porque além do normal, além do básico, ele quer algo mais. O sistema serve para isso, para sempre procurar colocar uma empresa na frente da outra ou deixar a sua empresa funcionando com o básico de uma forma plena, sem erros, certo? Então, tudo que você faz desde o início é o quê? É olhando para o mundo real. É o dono falando o que ele quer que aconteça, ou que já acontece, você vendo isso, você percebendo isso, e quando você vai fazer o seu protótipo e o seu diagrama, é um exemplo do que acontece no mundo real, certo? Deixa eu só ver aqui a hora da aula do primeiro ano, só para eu mandar uma mensagem aqui para eles, só um momentinho. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão jogando no chat, vão liberando o microfone aí que a gente vai conversando, viu? Então vamos lá. Já enviei aqui o link para o primeiro ano, que a aula deles já está no horário. Então vamos fazer logo de fato as correções aqui, tá? Então lembrando, gente, entendam o que é entidade, entendam o que é o conceito de entidade, o que é o conceito de relacionamento, e lembrando, os atributos vão ser o quê? Se eu tenho entidades, essas entidades têm características, então os atributos vão ser as características, tá? E aí, quando a gente fala das características, a gente precisa lembrar dos requisitos não funcionais, porque boa parte dos requisitos não funcionais entram nos atributos, tá? Porque os atributos são o quê? São as características, e essas características são as informações que o nosso sistema vai estar recebendo, tá? Então, ou que o nosso sistema vai estar repassando. Então, relacionado a essas características, a gente tem algumas regrinhas, né, que a gente já viu dos atributos. Os atributos que não aceitam ficar sem nenhum valor, ou que não aceitam mais de um valor, e por aí vai, que são atributos compostos, simples, multivalorados, monovalorados, o null, tá? Então, se você também não entendeu essa parte de atributos, volta nas nossas aulas, tá tudo bem explicadinho, a gente falando só sobre os atributos. Tem uma aula que a gente só fala sobre atributos, tá? E os atributos vão ser o quê? São as características, tá? E aí vocês precisam tomar cuidado para não confundir também as características de algo com uma entidade, tá? A gente pode ter, lembra que existem entidades fortes e fracas. O que é entidade fraca? É a entidade que depende de outra para existir. Então, às vezes, você pode estar transformando uma entidade fraca em um atributo, tá? Então, primeiro, você precisa entender aí direitinho esses conceitos, tá?
para colocar em prática da forma certa. Então, a gente finalizando aqui a correção do que a gente tem na tela, a gente viu que essa primeira entidade, loja de vestimentas aqui, ó, não existe, porque tudo que está sendo feito faz parte da loja de vestimentas. Nós vimos aí que fornecedor seria uma entidade, não um relacionamento. Desculpa. Produtos sim, pode não. Produtos é de fato uma entidade, certo? E aí ele colocou aqui, o grupo colocou 3 tipos de atributos para produtos, né? Claro que tem bem mais, ok? Mas aqui foram colocados somente 3 atributos. Tipo de produto, ok, certo? O produto pode ser uma blusa, um calção, uma meia, ok? Um colar, enfim. Código do produto, sim, todo produto de uma loja tem um código, precisa ser identificado, certo? No momento da venda lá, passa-se o código do produto, que pode ser o código de barras ou um código diferente, tá? Tem lojas que trabalham com 2 códigos diferentes, código de barras e outro, e tem lojas que trabalham somente com um tipo de código, ok? Então, aqui pode ser o código do produto. Esse código do produto aqui, por exemplo, eu posso falar que camisas tem o código 003. Tá? E além do código do produto, que é 003, eu vou colocar um código de barras da camisa para saber que aquele produto específico está saindo. Tá? Por exemplo, 003 é camisa. Então, eu posso ter o quê? 20 tipos de camisas diferentes, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, mas todos eles vão ter o mesmo código, que é o código de camisa, tá? Agora, o código de barras vai ser um código diferente, que vai ser o código daquele produto específico, daquela camisa azul com uma estampa do Naruto na frente, do tamanho M, tá? Agora, aquela outra camisa vermelha da Sakura, tamanho P, aí já é outro código de barras, ok? E aqui foi colocado um outro atributo chamado estoque do produto, tá? Onde esse atributo aqui, ele não tá bacana aí, tá? Porque quando a gente fala de estoque, gente, parem para imaginar uma loja, ok? Parem para imaginar uma loja. Vocês muitas vezes já viram, principalmente quando você vai comprar uma sandália, um sapato, o funcionário fala o quê com você, né? Você tá lá provando uma sandália lá, tamanho 28, aí fica muito folgada no seu pé. Você fala com um funcionário lá, o atendente, não tem um tamanho menor? Então, geralmente ele fala o quê? Só um momentinho que eu vou lá nos fundos, ou eu vou lá no estoque. Tem até um outro termo que eles usam que eu não estou lembrando agora, tá? Almoxarifado, alguns às vezes falam, né? Ver se tem esse tamanho. Ou seja, se você for parar para pensar em uma loja, todos os produtos da loja não estão em exposição, tá? Dependendo da loja, claro. Mas, em modo geral, a grande maioria das lojas não é aqueles produtos que estão em exposição que são todos. Não. Muitas vezes a loja vai ter o quê? Um depósito, um almoxarifado, um outro setor onde vão ter outras unidades guardadas, né? Ou seja, o estoque da loja. Então, quando a gente para falar de estoque, a gente está falando de um outro setor, um outro local, uma outra parte envolvida. Então, isso seria o quê? Uma entidade, tá? E aí, claro, se eu tenho um estoque, esse estoque ele é relacionado ao quê? Essa entidade estoque seria o quê? Uma entidade. Quando eu paro para falar de uma entidade estoque, essa minha entidade ela só vai existir porque eu vou ter produtos para estocar. Se eu não tivesse produtos para estocar, não existiria estoque, não precisaria de estoque, tá? Então ela vai ser uma entidade que o que vai ter nela? Produtos, tá? Então essa entidade estoque se relacionaria com produtos, tá? E aí nessa entidade estoque eu armazenaria a quantidade que eu tenho dos produtos e tudo mais, tá? A gente não precisa colocar todas as informações de algo em uma entidade. A gente precisa lembrar que essas entidades se relacionam com outras e esses atributos que a gente acha que pode ser relacionado a uma entidade vai estar relacionado a outra entidade que se relaciona com aquela entidade que a gente queria colocar aquele atributo, tá?
Então, o meu produto vai ter um estoque? Vai, mas eu não preciso, de fato, criar um atributo estoque ligado direto ao meu produto. Tá? Eu posso ligar isso a uma outra entidade que vai ser a mais certa possível, a mais específica possível. Tá? E lembre, até o momento, se preocupem com os atributos que fazem parte daquela entidade. Não se preocupem ainda com atributos que eu possa ter em uma entidade, que eu precise ter este mesmo atributo em outra, tá? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre atributos chaves, atributos secundários e por aí vai, ok? Bom, aqui ele fez um relacionamento de produtos com clientes e chamou esse relacionamento de vendas. Nós já vimos que existem atributos ligados a relacionamentos, tá? Mas a gente ainda não estudou isso, né? Eu só mencionei que isso é possível, mas a gente ainda não estudou atributos ligados a um relacionamento. Então aqui nós vimos que foi o primeiro erro, tá? E a gente viu que a entidade, esse relacionamento chamado vendas, na verdade é uma entidade, né? Uma entidade lógica, tá? Então no caso aqui não seria um relacionamento, mas sim uma entidade, tá? E um outro erro que a gente teria aqui, ó, o nome do relacionamento, tá? Aqui a gente já viu que o relacionamento está errado, mas além do relacionamento estar errado, o nome do relacionamento também estaria errado. Lembra que o nome do relacionamento sempre é um verbo, tá? Então, aqui seria o que? Produto vende cliente, cliente vende produto? Não, né? A gente tem que colocar um nome verbo, um nome de um verbo aqui, tá? No caso de vendas, se a gente fosse criar um relacionamento com o nome vendas, né? O certo seria colocar vender, tá? Que é o verbo de vendas, tá bom? Então sempre coloque um verbo aí no relacionamento, tá? E aqui para a gente terminar de mostrar alguns erros que teve aqui neste diagrama, a gente tem aqui a entidade cliente, certo? Então aqui a gente tem o cliente com o atributo nome, ok? É uma informação que eu preciso saber do cliente. Nós temos aqui o cliente com o atributo CPF, ok? É algo que eu preciso saber do cliente, né? A gente viu que o cliente também pode ser CNPJ, mas aqui está correto. E aqui ele colocou um atributo CEP e um atributo endereço. Ou seja, dois atributos que quer dizer, digamos que é a mesma coisa, mas separado, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei um atributo CEP aqui, é algo que eu preciso saber de um cliente? Sim, é algo que eu preciso saber de um cliente. E aqui colocou um atributo endereço, tá? Lembre que a gente já bateu várias vezes nessa tecla. Quando a gente fala de um atributo endereço, praticamente em todos os sistemas aí que a gente tem, que existe, o atributo endereço sempre vai ser um atributo composto, tá? Ainda mais para uma loja, tá? A loja é de suma importância para uma loja saber qual bairro o cliente mora, qual rua o cliente mora, tá? Justamente para questões de marketing, tá? Vocês veem muito, às vezes, lojas batendo na porta dos clientes ou passando com um carro de som anunciando produto, tá? Então, o Paraíba até fazia muito isso, hoje em dia eu acho, não sei nem se faz ainda, acho que não. Mas o que acontece? Um Paraíba da vida, por exemplo, vai fazer um anúncio, vai levar um caminhão cheio de produto com desconto no bairro Monte Castelo. Então ele poderia pegar todos os seus clientes que têm o seu endereço no Monte Castelo e mandar uma mensagem antes, mandar uma carta antes, mandar um SMS, fazer uma ligação avisando dessa ação, para o cliente se preparar ou dando um desconto especial para aquele cliente, tá? Agora, para fazer isso, o sistema precisa identificar tudo isso de forma separada, tá? O bairro separado, a rua separada e por aí vai. Então, nós vimos que se a gente cria um atributo endereço desse jeitinho aqui, o que significa? Significa que eu vou colocar tudo de uma vez aqui neste atributo. É como se eu fosse digitar meu endereço dessa forma aqui, ó. Vocês, quando fazem cadastro, acontece isso com vocês. Vocês vão, às vezes, se cadastrar em algum lugar e aparece lá para vocês tudo separado, né? Quando vocês vão pedir comida, por exemplo, nos aplicativos, vai aparecer lá tudo separado. Qual o nome da sua rua, qual o número da casa, qual é a referência, qual é o bairro, tá? Então, aquilo ali é o quê? É o seu atributo endereço, só que dividido em várias partes, ou seja, o seu atributo endereço composto,
Ele é dividido em outros subatributos. Dessa forma aqui é como se eu fosse digitar meu endereço tudo de uma vez, ó. Rua Eliseu Martins Marquês, número 26, Teresina, Piauí. Ok, próximo. A Praça das Flores. Então, o que aconteceu aqui? Como o meu campo endereço não é dividido em subatributos, o meu endereço eu digitei tudo de uma vez. Aí, se a minha loja aqui quiser filtrar quem mora num bairro, ele não vai conseguir filtrar quem mora num bairro, porque o endereço está tudo misturado. Rua, número, bairro, referência, tudo junto. Tá? E o CEP aqui, ó, que faz parte do endereço, ficou separado, sendo que o CEP era para estar sendo um subatributo de endereço. Tá? Então, aqui é um outro errinho aí que a gente poderia evitar, não cometer. Ok? Deixa eu ver quantos alunos já tem aqui do primeiro ano, parece que só um. Deixa eu fazer uma outra chamada lá neles. E aí a gente vai finalizando aqui. E lembrando, tá? Hoje, quem não fez a prova de projeto de desenvolvimento de sistemas na semana passada, e nem na segunda chamada que eu fiz na sexta-feira, hoje aí é a terceira oportunidade aí de quem não fez a prova fazer, tá? Acabando a aula aí, eu não aviso no grupo porque eu espero os alunos interessados ficarem online para assistir a aula. Tá online assistindo a aula, eu aviso que tem segunda chamada ou terceira chamada. Então hoje é a terceira chamada de projeto de desenvolvimento de sistemas, tá? Para o segundo ano aí do James Azevedo e o terceiro do João Climo. Se alguém não fez a prova, na hora que acabar a aula, me manda uma mensagem no privado que eu vou te mandar o link da prova de terceira chamada para você fazer, tá? Então não precisa nem falar comigo aqui no chat, fala comigo no privado na hora que acabar a aula, mas é na hora que acabar a aula mesmo, sem demorar, tá? Para eu mandar para você o link da prova ou você fazer a prova pelo WhatsApp. Terceira e última chamada aí da prova de desenvolvimento de sistemas. Deixa eu fazer aqui a última chamada aqui no primeiro ano. Então, gente, vamos apagar tudo aqui e vamos fazer aqui um rápido esboço aqui no finalzinho de como ficaria interessante. Ó. Eu poderia, por exemplo, né? Eu dei o exemplo do cliente pessoa jurídica e pessoa física, né? Então, se eu quiser separar o meu cliente como pessoa física ou pessoa jurídica, eu poderia criar uma entidade, duas entidades, na verdade, né? Poderia aqui criar duas entidades, chamar uma entidade de pessoa física, tá? Isso aqui é a mesma coisa que acontece nos bancos, tá? Quando você é cliente de um banco, o diagrama de um banco é dessa mesma forma aqui. Você é dividido ou em pessoa física ou em pessoa jurídica. Quando você vai abrir sua conta também ela não é dividida em tipo de conta somente, tá? Ela é dividida em outras entidades, subentidades, né? Entidades fracas, né? Subentidades da entidade conta, que poderia ser aí uma poupança, uma conta salário, uma conta corrente, uma conta de investidor e por aí vai. Deixa eu diminuir aqui o tamanho dessa letra. Então, quando a gente pensa num cliente, o nosso cliente pode ser o quê? Pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Não estou pensando no cliente como um todo. Estou pensando numa pessoa física e na pessoa jurídica, tá? Antes de eu criar os atributos, deixa eu criar logo aqui todo o contexto para vocês entenderem, ó. Eu tenho a minha loja. Minha loja tem o quê? Tem meus clientes, né? Então eu vou ter uma entidade chamada cliente.
Dessa minha entidade chamada cliente, o meu cliente pode ser o quê? Pessoa física ou pessoa jurídica, ok? Mas vamos começar falando aqui do cliente, ok? O que geralmente a gente quer saber de um cliente? Eu quero saber o nome do cliente, ok? Quero saber aí a data de nascimento do cliente. Quero saber aí, né? Sabendo a data de nascimento, o nosso sistema já consegue calcular automaticamente a idade dele, né? Quero saber aí também no meu cliente seu estado civil, tá? Estado civil é se é casado, solteiro, divorciado, ok? E quero saber aí o endereço dele, tá? E além disso daí, eu vou gerar um ID para o meu cliente, tá? Eu vou chamar de ID cliente, ok? Todo cliente de toda loja tem um código, certo? As lojas geralmente usam um código para identificar seus clientes. Às vezes o código pode ser o próprio CPF, que geralmente poucas lojas fazem isso, a grande maioria das lojas gera de fato um ID para o cliente, tá? Deixa eu ver aqui, já tem agora 3 alunos aqui do primeiro ano, ok. Só do primeiro ano, vamos já iniciar, estou só dando tempo aí para o pessoal entrar e estou finalizando aqui, aproveitando e finalizando mais devagar com o segundo ano. Tá? Então aqui a gente consegue ver alguns atributos básicos aí que o meu cliente pode ter, tá? Eu quero saber o nome dele, quero saber a data que ele nasceu, o estado civil dele, vou gerar um ID para ele e quero saber qual é o endereço dele. Tá? Então isso tudo aí é o quê? São características do meu cliente. Então são atributos. Tá? Então eu vou colocar aqui dentro da elipse. Ok? Quando eu falo de ID de cliente, eu preciso saber de algo mais? Não. Então é um atributo simples, nome. Tá? Se eu quiser separar o meu cliente aqui por nome, primeiro nome e sobrenome, eu poderia transformar isso num atributo composto, certo? Algumas lojas fazem isso, tá? Às vezes você vai lá e faz seu cadastro na loja e você coloca lá seu nome completo, né? Samara da Silva Fonseca. E aí quando você recebe um e-mail dessa loja, às vezes você recebe lá: olá, Samara da Silva Fonseca. Então por que apareceu o seu nome todo? Porque a loja, o atributo daquela loja que salva seu nome, ela é um atributo simples. Agora você poderia receber somente olá, Samara, só o seu primeiro nome. Por quê? Porque provavelmente quando você fez o cadastro, ou você fazendo ou o funcionário fazendo, o campo lá é separado em primeiro nome e segundo nome. Né? Então, o funcionário coloca lá primeiro nome Samara, segundo nome Fonseca da Silva. E aí, quando o sistema entra em contato com você, usa somente o primeiro nome. Tá? Isso é muito utilizado ultimamente, porque psicologicamente isso dá uma proximidade, né, entre a loja e você. Tá? Muito diferente a loja chegar para você e falar: olá, Pedro Ítalo Soares Santos, né? Ou eu chego para você e falo: olá, Pedro Ítalo, né? Já soa diferente para você, ok? Por isso que também muitas lojas param de usar o senhor e o senhora, né? Olá, senhora Ravena dos Santos Lopes, né? Não, olá, Ravena. Então, psicologicamente isso já dá uma proximidade maior, tá? Então, além disso daí, a loja quer saber o estado civil e o endereço. E aí, quando a gente fala de endereço, lembra, endereço a gente fala do quê? Quando a gente fala endereço, o endereço vira um atributo composto. Então, quando o endereço vira um atributo composto, isso quer dizer que dentro deste meu atributo eu vou ter subatributos. Tá? Então, geralmente, o que a gente quer saber de um endereço? Quero saber a rua, tá? Que a gente pode chamar de logradouro, né? Que envolve mais rua, quadra, avenida e tudo mais. Mas enfim, eu quero saber a rua, quero saber o número da casa, quero saber se tem algum complemento. Às vezes a pessoa mora no apartamento, então tem bloco, né? Tem setor e tudo mais. Quero saber qual é o CEP,
Quero saber qual é o bairro. Quero saber qual é a cidade. Certo? Então, tudo isso daqui, o estado. Você pode colocar um monte de coisa se você quiser. Tá? Referência. Então, tudo isso daqui seriam o quê? Seriam subatributos do meu atributo endereço. Então, referência, rua, estado, o número, complemento, CEP, cidade e bairro. Então, isso daí são atributos de cliente? Sim, são, mas não ligados direto a cliente, mas ligados ao atributo endereço. É como se fossem os filhos do atributo endereço, tá? Subatributos de endereço. Então, quando a gente fala do atributo endereço, o atributo endereço vai ter todos esses campos aí para preencher. É só ligar aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Isso daqui facilita para a loja, tá? Por exemplo, quero fazer uma promoção no bairro Lorival Parente. Eu vou lá no campo bairro e vejo quais clientes moram no Lorival Parente, ok? E aí, quando a gente fala de estado civil, é um atributo ligado diretamente a cliente, data de nascimento também, nome e ID do cliente. Ah, professor, mas você não pediu o CPF do cliente. Sim, eu não pedi o CPF do cliente. Por que eu não pedi? Porque eu vou dividir o meu cliente em pessoa física ou pessoa jurídica. Então, eu vou ter outras duas entidades fracas, né? Porque só existem se existir cliente. Então, eu vou ter duas entidades fracas, eu não vou dar nome para o atributo, tá? Então, essa minha entidade cliente, ela vai se comunicar, ela vai se relacionar com pessoa física ou com pessoa jurídica, tá? Então, aqui o nome de um relacionamento poderia ser o verbo ser, né? Então, ou o meu cliente é pessoa física ou o meu cliente é pessoa jurídica. E aí, agora sim, eu criaria um atributo para essas entidades, tá? Toda entidade tem que ter pelo menos um atributo, tá, gente? Não existe entidade sem atributos. Senão, não tem sentido aquela entidade existir, ok? Gravem isso. Então, se o meu cliente for pessoa física, o que vai ter? CPF. Se o meu cliente for pessoa jurídica, vai ter o quê? CNPJ. Então, CPF seria o quê? O atributo da minha entidade pessoa física. CNPJ seria o atributo da minha entidade pessoa jurídica. Certo? Então, olha aí, ó. Tudo isso daqui é só para falar do cliente. Já está bem diferente do que estava antes, certo? E aí, claro, eu não vou fazer as demais coisas por causa do nosso tempo, tá? Mas aqui a gente poderia fazer o quê? Um relacionamento de cliente com o quê? Com os demais setores aí da nossa loja, tá? O que o cliente vai fazer na nossa loja? O cliente vai comprar, certo? Então aqui eu já poderia fazer um relacionamento de cliente direto com uma outra entidade, por exemplo, a entidade vendas, tá? Por quê? Porque o cliente vai estar o quê? Comprando um produto, vai estar comprando algo. Então, essa entidade de vendas vai estar fazendo outros relacionamentos com outras áreas, com produtos, tudo mais, tá? E aí, quando a gente coloca produto, tá? Vamos supor que aqui no lugar de cliente fosse produto. Então, produto ia ter várias características também, vários atributos, tá? Esse produto ia se relacionar também com outras entidades, estoque, fornecedor e tudo mais, ok? Então, procurem ver as coisas mais completas. E aí, só para a gente encerrar aqui rapidinho, que o primeiro ano já está... Na verdade, só tem 3 alunos aqui do primeiro ano ainda. Agora, na verdade, tem 2. Saiu 1. Bom, não vou mais chamar no grupo. Já joguei o link, já chamei. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem.
Então, deixa eu só colocar aqui um exercício, pessoal. Aí para o pessoal aí do primeiro, desculpa, pessoal aí do segundo e terceiro ano, que é um exercício bem simples para vocês fazerem aí para tirar todas essas dúvidas, dar uma despertada aí no entendimento deste assunto, tá? Agora, lembrando, se não estiver entendendo o que é relacionamento, o que é entidade, então assiste um pouquinho as outras aulas, ou tenta ver de novo essa videoaula, que eu expliquei novamente o que é para você entender tudo direitinho, tá? Deixa eu jogar aqui para vocês o exercício. E aí a gente já está finalizando. Quero saber do segundo e do terceiro ano se tem alguma dúvida aí que vocês queiram perguntar ou se deu para esclarecer mais as coisas. Beleza, então todo mundo entendeu aí, né? Deixa eu colocar aqui uns exercícios. Então, primeira questão, tudo facinho, tá? Primeira questão, um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um... Faça o der deste exemplo, deste caso. Então, primeira questão, vocês vão fazer o diagrama deste caso aí que eu falei. Segundo, um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor. Então, faça o diagrama, entidade e relacionamento deste caso aí. Terceira questão, um autor escreve vários livros, um livro pode ser escrito por vários autores. Faça o diagrama, entidade e relacionamento deste caso. Então, essas três primeiras questões no açúcar, quem sabe faz gol de trivela aí. Quem não sabe vai ter um exercício super fácil aí para poder praticar. E aí, vou passar um outro aqui, tá? Vou passar um exercício um pouco maior agora, que já é para quem está com um nível um pouco mais avançado ou já fazer mais tranquilo também, ou e para os demais também praticarem, né? Que a gente já está além deste exercício aqui, tá? Então a quarta questão vai ser o quê? Vai ser aí sobre esse berçário, e sobre esse berçário aí vocês vão fazer 4 coisinhos aí, tá? Então sobre isso daí vocês vão fazer. Primeira coisa, grifar, né? Ou destacar aí para mim, tá? Grifar ou destacar. As entidades que você identifica no texto acima, lembra? A primeira coisa que faz é identificar as entidades. Depois vocês vão listar essas entidades, tá? Colocando ela já no seu fluxograma. O que é o fluxograma? É o retângulo, né? Que é o que representa a entidade. E depois vocês vão listar os relacionamentos dessas entidades, ok? E por último, vocês vão criar o modelo DER. Ok?
Então, esse daí é o nosso exercício aí para a próxima aula, que é segunda-feira. Segunda-feira a gente corrige isso daí, tá? Vou anotar aí quem fez. Tiramos as últimas dúvidas para a gente já, na própria segunda-feira, já avançar o assunto e vermos as últimas coisas teóricas aí do DER para a gente poder depois ir para o diagrama de atividades, ok? Então, pessoal aí do segundo ano e terceiro ano, aula encerrada aí, tchau, tchau. Vou iniciar agora com o primeiro ano, tá? Vou dar só 2 minutinhos aqui, viu, pessoal do primeiro ano, só para eu pegar uma água ali e a gente começa.